Quando o portão da prisão se fechou atrás dele, Rafael percebeu que o pior já tinha começado, mas jamais imaginou que encontraria ali algo mais perigoso que as grades. Um amor que ameaçaria tudo o que restava de sua vida. Rafael, 24 anos, chegou à penitenciária de São Paulo sob uma neblina fria de rejeição. Não havia tempo para a saudade. Já no primeiro instante, foi empurrado por um guarda até uma cela compartilhada. A voz rouca do carcereiro ecoou: "Aqui é sua nova casa." Ele entendeu que, dali em diante, cada dia seria uma batalha silenciosa. Logo na primeira formação no pátio, sentiu um peso no peito. Na fila de olhos baixos, 3 jovens foram realocados pouco antes de contar nomes, e Rafael ficou sozinho na fileira. Foi então que a viu. Diego, 3 posições atrás, com um olhar fixo, sem julgar, quase questionando. Um choque. Seu coração disparou. Durante a chamada, ele mal ouviu seu nome. Mas aquele instante ficou marcado, como uma semente plantada em chão seco. A noite trouxe um novo habitante à cela. Um recluso chegou com poucas palavras e Rafael teve que dividir a cama inferior. Levantou-se cedo, teimando em não chamar atenção. Diego fez o mesmo. Flexões no canto, voz baixa, movimentos discretos. Eles trocaram olhares sem palavras. Havia tensão ali, uma barreira invisível que os unia. Nos dias seguintes, pequenas interações se transformaram em laços. Um gesto de dividir comida, um olhar em silêncio no refeitório. Rafael descobriu preferências simples. Diego evitava o cheiro de cigarro, preferia o chá racionado que às vezes recebiam, lia o jornal do dia com atenção. Nada grandioso, mas diferente do ambiente brutal que os cercava. Cada mínimo movimento tinha peso. Você respirava ao lado dele e sentia que sua própria respiração podia denunciar algo proibido. Os rumores começaram a correr. Alguns internos cochichavam. Eles andam juntos. Outros só olhavam de canto, sem certezas. Rafael sentiu os olhos dos purgativos sobre ele. A família, ao descobrir por cartas interceptadas, escreveu mensagens duras. Você trouxe vergonha. Aquilo estilhaçou sua esperança. Ainda assim, entre os muros, Diego oferecia um respiro. Um instante de normalidade. Sentados no pátio, longe dos olhares, falavam baixinho sobre sonhos simples. Rafael sonhava em voltar aos estudos, reconstruir-se. Diego planejava aprender um ofício com o primo e, quem sabe, buscar liberdade cedo. Tudo parecia frágil demais para durar. Até o dia em que a tensão explodiu, alguns detentos iniciaram uma rebelião silenciosa no refeitório. Mesas viraram, gritos ocuparam o espaço, a sirene disparou. Caos total. Rafael e Diego se mantiveram juntos, como se o silêncio entre eles fosse escudo. Rafael sentiu uma mão firme segurando o seu braço. Era Diego, puxando-o pela confusão até um corredor lateral. Um guarda berrou: "Parados!" O grito soou como um trovão. Eles tentaram recuar, mas outro oficial empurrou Rafael contra a parede com rudeza. A dor fisgou suas costelas. Diego se ergueu, uma voz firme: "Soltem-no!" E nesse instante tudo colidiu. Guarda, movimentação, rostos alterados. Rafael perdeu o chão, a visão escureceu. Quando recobrou os sentidos, estava em uma cela de isolamento. Concreto, escuridão, silêncio pesado. Sem notícias de Diego, Rafael entrou em um estado de vazio. Cada dia parecia ecoar o som do próprio coração. Foi alimentado 2 vezes, sem explicações. Tentou conversar com qualquer companheiro, mas ninguém sabia nada. A incerteza corroía-o por dentro. Diego estaria vivo? Teria sido transferido? Lesionado? Então, um barulho. O carcereiro abriu a cela. "Tem visita." Rafael sentiu o corpo gelar. Foi conduzido até uma sala fria, de cadeiras metálicas. Ali estava um advogado de ofício, com uma pasta gasta. "Você é Rafael?" A voz sóbria invadiu o espaço. "Sim." "Diego me pediu que te trouxesse algo." O coração de Rafael disparou. Era um envelope simples. Dentro, uma folha rasgada. "Estou bem. Te espero aqui. Sonho com nós livres." A mão de Rafael tremeu. Ele guardou as palavras como um relicário. Na volta para a cela, cada passo era um mundo de emoções contraditórias. O furor da confusão, a ausência de Diego, aquela carta,
tudo se misturou. A esperança renascia dos escombros. Aquilo que começou atrás das grades podia ser a luz que o libertaria. E mesmo sem respostas do outro lado, Rafael sentiu que algo se movia, uma promessa ainda viva, pulsando contra o silêncio. Eu pensei que a carta seria suficiente para me manter de pé, mas a verdade é que, quanto mais lia aquelas linhas, mais sentia que estava perdendo Diego para sempre. Os dias seguintes ao bilhete foram uma mistura de força e agonia. Rafael guardava o papel dobrado sob o colchão, retirando-o todas as noites para reler cada palavra. Aquilo era sua âncora, mas também sua tortura. O silêncio sobre o paradeiro de Diego pesava mais do que as grades. Ninguém sabia informar se ele estava ferido, transferido ou simplesmente isolado. Rafael tentava manter a disciplina. Acordava cedo, participava dos trabalhos no pavilhão, evitava discussões. Queria mostrar boa conduta, sonhando em antecipar a condicional. Mas dentro dele, um medo constante. E se Diego não voltasse nunca mais? E se aquela carta tivesse sido apenas um último suspiro? Numa tarde abafada, um colega de cela murmurou: "O Diego foi mandado para um presídio no interior. Ouvi dizer que está se recuperando de umas lesões." Não havia certeza, mas só de ouvir a palavra recuperando, o coração de Rafael bateu mais forte. Havia esperança. As semanas se arrastaram, até que, de forma inesperada, sua mãe trouxe notícias diferentes. Seu comportamento está sendo avaliado. Falam em condicional em breve. A alegria foi esmagada pelo medo. E Diego? Sair sozinho parecia mais cruel do que continuar preso. Na noite seguinte, Rafael não conseguiu dormir. Sentia que estava abandonando o único laço que lhe dava sentido. Foi então que, numa manhã chuvosa, a surpresa aconteceu. Um carcereiro o chamou pelo nome. "Telefone, rápido." O coração quase parou. Ao atender, reconheceu a respiração do outro lado. "Rafael, sou eu." A voz era baixa, carregada de ansiedade. Rafael apertou o aparelho contra a orelha. "Diego, onde você está?" "No interior. Consegui esse contato por um amigo. Tenho poucos minutos. Só queria que soubesse. Estou bem. E penso em você todos os dias." Rafael fechou os olhos, contendo o choro. "Eu também. Achei que tinha te perdido." "Não, eu ainda estou aqui. E vou sair. Mais cedo ou mais tarde." "Só me espera." A ligação caiu de repente. Mas aquelas palavras foram combustível para enfrentar os últimos meses. Dias depois, chegou uma carta oficial. Diego havia solicitado incluir Rafael em sua lista de visitas autorizadas. A caneta de Rafael tremia enquanto assinava os documentos. "Vou te ver", repetia para si mesmo. O processo foi lento. Exigiram cadastros, documentos, revistas. Cada barreira parecia uma aprovação, mas nada o desviava da meta. Finalmente, numa tarde clara, foi chamado para atravessar os portões do presídio no interior. O coração acelerava a cada passo pelo corredor. Quando Diego entrou na sala, Rafael quase não acreditou. Estava mais magro, mas seus olhos mantinham a mesma intensidade. Não houve tempo para grandes gestos. Guardas observavam tudo. Ainda assim, Rafael não se conteve. Estendeu a mão por baixo da mesa. Diego correspondeu apertando seus dedos com força. Eles falaram rápido, atropelando as frases. "Consegui um curso de soldagem aqui dentro", contou Diego. "Se eu me comportar, posso pedir redução de pena em 1 ano. Eu já estou fora, trabalhando numa marcenaria. Não é muito, mas posso te ajudar quando sair." O olhar de Diego brilhou. "Então a gente vai ter uma chance." "Vai, e eu não vou desistir de você." Um guarda pigarreou, sinalizando o fim do tempo. Rafael segurou a mão de Diego até o último segundo. "Eu te espero, o tempo que for preciso." Sussurrou. Diego assentiu com os olhos marejados. Na volta, Rafael sentiu o ar diferente. Não era mais apenas ex-detento tentando sobreviver. Agora tinha uma promessa. Uma vida possível, mesmo que distante. Cada visita seguinte reforçava esse elo. Os olhares cúmplices, as palavras ditas às pressas, as mãos entrelaçadas sob a mesa, tudo isso mantinha viva a chama que nenhum muro podia apagar. Mas nem todos aceitavam. Na própria vizinhança, Rafael ouviu cochichos. Saiu da cadeia, mas não aprendeu. Sua mãe, apesar de amá-lo, mostrou preocupação. "As pessoas vão te julgar. Tem certeza do que quer?" "Tenho. Pela primeira vez tenho certeza."
As dificuldades eram reais, poucos queriam oferecer emprego e qualquer deslize poderia anular sua condicional. Mas Rafael encarava cada obstáculo, lembrando da voz de Diego ao telefone. Só me espera. E assim, entre olhares desconfiados da rua e a esperança nas cartas semanais, Rafael descobriu que amar, para ele, não era um luxo, era a única forma de continuar. Eu achei que o pior já tinha ficado para trás, mas descobri que, fora das grades, os muros do preconceito podem ser ainda mais altos. Rafael já havia se acostumado à rotina das visitas. A cada 15 dias, atravessava quilômetros até o presídio do interior, sempre com o coração acelerado. Cada encontro era curto demais, mas suficiente para renovar suas forças. Ainda assim, quanto mais se apegava a Diego, mais sentia o peso dos olhares lá fora. Na marcenaria onde trabalhava, os colegas cochichavam quando ele passava. Um deles chegou a perguntar em tom ácido: Então, vai ficar esperando um presidiário? Rafael fingiu não ouvir, mas a frase o perseguiu pelo resto do dia. Ele sabia que qualquer rumor poderia colocar sua condicional em risco. A sociedade não perdoava facilmente. As cartas de Diego, no entanto, eram seu abrigo. Ele escrevia sobre os estudos, o curso de soldagem e o desejo de recomeçar longe dali. Em uma das cartas, confessou: Às vezes penso que não vou aguentar, mas lembrar que você está aí fora por mim me mantém de pé. Rafael guardava cada linha como um tesouro. A relação com a mãe, porém, se tornou mais tensa. Uma noite, durante o jantar, ela respirou fundo antes de falar. Filho, eu só quero te proteger. Você já sofreu demais. Esse caminho não vai ser fácil. Mãe, eu não posso fingir que não sinto. Se eu desistir dele, desisto de mim. Ela baixou os olhos, em silêncio. Não era desaprovação completa, mas também não havia aceitação plena. Enquanto isso, dentro do presídio, Diego enfrentava novos riscos. Numa visita com um semblante sério, contou em voz baixa: Estão desconfiando da gente. Um detento me ameaçou ontem. Disse que, se continuarmos assim, vai nos denunciar. Rafael sentiu o chão sumir. E o que vamos fazer? Ficar atentos. Não podemos dar motivos, mas não vou me afastar de você. O medo cresceu. Rafael passou noites sem dormir, imaginando Diego sendo atacado ou punido. Começou a guardar dinheiro, pensando em como ajudá-lo quando fosse libertado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer movimento precipitado poderia arruinar tudo. Então veio a notícia inesperada. Diego poderia pedir progressão da pena em 6 meses. O coração de Rafael saltou. Era a primeira vez que via um horizonte claro. Mas a alegria logo foi ameaçada. O advogado o chamou para uma conversa. Rafael, preciso que você entenda. Qualquer problema de conduta, qualquer rumor negativo, pode atrasar a liberdade dele. E já há comentários circulando. Rafael saiu da reunião com um peso no peito. Não bastava esperar. Agora tinha que proteger Diego de um sistema inteiro pronto para esmagá-los. Os meses seguintes foram os mais duros. Uma carta de Diego chegou com marcas de pressa. Não deixe que nos separem. Se eu cair, me levanta de longe. Rafael chorou sozinho naquela noite. No trabalho, os olhares se tornaram acusações silenciosas. Certa manhã, o chefe o chamou. Preciso de alguém confiável aqui, Rafael. Tem gente falando sobre você. Eu nunca faltei, nunca causei problema. Eu sei, mas a imagem conta. Era um aviso claro. Ainda assim, Rafael não cedeu. Continuou firme, economizando cada centavo. Na visita seguinte, apertou a mão de Diego sob a mesa e disse: Se você sair, mesmo que eu tenha que mudar de cidade, eu vou com você. Diego sorriu, apesar do cansaço. Então vale a pena aguentar mais um pouco. Mas ambos sabiam. O tempo era seu maior inimigo. A cada semana, novos boatos surgiam. A cada carta, novas tensões. Ainda assim, não recuaram. O amor que havia nascido em silêncio agora precisava resistir às últimas provas. E Rafael sabia, no fundo, que a luta verdadeira ainda estava por começar. Achei que a esperança nos bastaria. Mas, quando a traição chegou de onde menos esperávamos, percebi que nosso amor estava por um fio. Rafael nunca esqueceu o aviso do advogado. Qualquer rumor pode destruir o pedido de progressão de Diego. Desde então, cada visita era marcada pela tensão. Eles falavam pouco, com medo de que qualquer gesto chamasse atenção.
Ainda assim, bastava um aperto de mão escondido para reacender a chama. Mas, dentro do presídio, o clima piorava. Na terceira semana de julho, Diego entrou na sala de visitas visivelmente abalado. Precisamos conversar, disse em voz baixa, sem encará-lo. O que aconteceu? Ele respirou fundo. Um dos internos me procurou. Disse que, se eu não lhe entregasse favores, contaria aos guardas sobre nós. O sangue de Rafael gelou. Isso é chantagem. Eu sei, mas não sei até quando consigo segurar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rafael segurou a mão dele por baixo da mesa. Não ceda, eu vou encontrar uma saída. Nos dias seguintes, Rafael mal dormia. O medo de que descobrissem era tão grande quanto a culpa de não poder protegê-lo. Tentou contato com o advogado, mas recebeu a mesma resposta. Evite problemas. Qualquer denúncia pode custar caro. Foi então que o golpe mais duro veio. Um bilhete chegou pelas mãos de outro interno. As letras tremidas denunciaram a pressa. Eles sabem. Tome cuidado. Se não me ver na próxima visita, não pense que desisti. Naquela semana, a visita foi cancelada sem explicação. Rafael esperou horas no pátio de entrada até que um funcionário seco informou. Seu nome foi retirado da lista temporariamente. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Perguntou o motivo, mas recebeu apenas um olhar impassível. Foram 15 dias de silêncio absoluto. Sem cartas, sem telefonemas, sem notícias. Cada noite era uma tortura. Sua mãe tentava confortá-lo, mas ele mal conseguia responder. O medo de que Diego tivesse sido punido por causa deles corroía sua mente. Até que numa manhã nublada, o telefone tocou. Rafael, sou eu. A voz era fraca, mas viva. Diego, onde você esteve? Na solitária. Alguém denunciou. Disseram que eu quebrei regras, mas era mentira. Queriam me separar de você. Rafael apertou os olhos, segurando as lágrimas. E agora? Vou pedir revisão. Mas preciso que você aguente firme. Se eles perceberem que nos destruíram, vencem. Eu tô aqui. Não vou a lugar nenhum. Quando a ligação caiu, Rafael permaneceu imóvel. Respirando fundo, sabia que a situação chegara ao limite. Agora não era apenas o preconceito da rua ou os olhares no trabalho. Era uma guerra direta contra o tempo e contra aqueles que queriam arrancar deles a única coisa que os mantinha vivos. Na visita seguinte, finalmente autorizada, Diego parecia exausto, mas ainda havia força no olhar. Eles acham que nos quebraram, disse baixinho, mas ainda tô de pé. Rafael apertou sua mão. E eu também. Foi nesse instante que Rafael tomou a decisão mais arriscada. Começou a juntar documentos para provar que Diego tinha bom comportamento. Procurou o advogado, conversou com antigos colegas do curso de soldagem de Diego, escreveu cartas a instituições que apoiavam a reintegração de detentos. Cada passo era perigoso, mas ele não se importava. Quando entregou os papéis ao advogado, ouviu a frase que guardou como promessa. Se tudo correr bem, Diego pode conseguir a condicional em poucos meses. Na saída do presídio, Rafael olhou para trás e pensou: eles tentaram nos separar, mas agora não é só amor, é resistência. Diziam que era impossível, que o amor não sobreviveria às grades, às ameaças, ao preconceito. Mas nós provamos que até na escuridão mais densa existe espaço para a luz. Meses se passaram desde a solitária. Cada visita era um desafio, mas também um ato de resistência. Rafael percebia em Diego o cansaço de quem carregava mais do que devia, mas também a determinação de não desistir. O advogado trouxe a notícia tão aguardada. O pedido de progressão foi aceito. Se não houver incidentes, Diego pode sair em liberdade condicional em 3 semanas. Rafael sentiu o coração disparar. Quis gritar, mas apenas respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Nos dias seguintes, a espera se transformou em um campo de provas. Rafael enfrentou cochichos no trabalho, críticas da vizinhança, olhares de reprovação até na própria família. Um primo chegou a confrontá-lo na rua. Você vai mesmo assumir esse cara? Um presidiário? Rafael encarou firme. Prefiro alguém que lutou pelos seus erros do que gente que nunca teve coragem de enfrentar os próprios. Virou as costas, sem esperar resposta. Diego, por sua vez, enfrentava a pressão dos internos que não aceitavam vê-lo próximo de sair.
Houve provocações, ameaças veladas, mas ele se manteve firme. Não vou dar um passo em falso agora, escreveu em uma carta curta, entregue por um funcionário solidário. Na véspera da audiência final, Rafael quase não dormiu. Imaginava Diego entrando pela porta, livre, mas também temia uma reviravolta. O dia chegou. Rafael esperou do lado de fora, com o coração martelando. Quando o portão se abriu e Diego apareceu escoltado, Rafael quase não acreditou. O guarda fez um sinal, liberando-o. Diego caminhou alguns metros, hesitante, até que os olhos dos dois se encontraram. Rafael correu. Não podia abraçá-lo de imediato. Havia protocolos, olhares atentos. Mas, quando enfim se aproximaram, apenas estenderam as mãos. O toque foi suficiente para desfazer meses de dor. Eu disse que ia te esperar, sussurrou Rafael. Diego sorriu com lágrimas nos olhos. E eu disse que ia voltar. A liberdade não era um conto de fadas. Rafael sabia que a vida fora dos muros seria cheia de dificuldades. Preconceito, desconfiança, portas fechadas. Mas naquele instante, nada parecia impossível. Nos dias seguintes, os dois se dedicaram a reconstruir cada passo. Rafael apresentou Diego ao chefe da marcenaria. Houve resistência, mas depois de insistência, conseguiram uma vaga para ele iniciar aos poucos. A cada dia trabalhavam lado a lado, economizando o pouco que tinham. A vizinhança ainda murmurava. Alguns familiares se afastaram de vez, mas Rafael e Diego aprenderam a transformar as críticas em combustível. Eles não entendem, dizia Rafael. Não precisam entender, respondia Diego. Só precisamos viver. Um ano depois, já dividiam um pequeno apartamento. As marcas do passado não desapareceram, mas se tornaram cicatrizes de luta. Em uma noite silenciosa, sentados à mesa improvisada, Diego segurou a mão de Rafael. Você tem noção do que fizemos? Sobrevivemos, e agora vivemos. Rafael sabia que o mundo ainda os julgaria, mas também sabia que nada seria capaz de apagar o que haviam construído. A prisão os havia tentado destruir. O preconceito tentou separá-los. Mas estavam ali, lado a lado, provando que até o amor mais improvável pode vencer. Ao encerrar essa parte da história, Rafael refletiu. A maior prisão nunca foram os muros, mas o medo. E nós tivemos coragem de não nos render.